Vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, uma história tão conhecida na Bíblia e ao mesmo tempo cheia de ensinamentos. Lucas 15, a partir do verso 11 diz: Jesus continuou, ele está continuando a contar parábolas. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse para o pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim então o pai repartiu a propriedade entre os 2 filhos. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. Então ele começou a passar necessidade. Aqui está um ponto, tá? Toda atitude errada nossa no futuro vai gerar grandes necessidades. Pode ser que hoje alguns estão passando grande necessidade porque você tomou uma decisão errada lá atrás. A necessidade que você está passando hoje é fruto de uma decisão errada que você tomou lá atrás. Deus vai falar com você. Vamos continuar. Por isso ele foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, ou seja, nem comida de porco davam para ele, nem comida de porco ele recebia. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer para ele: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Levantou-se e voltou para a casa do seu pai. Põe a mão no coração, irmão, e fecha os olhos para nós orarmos. Você vai pedir para o Espírito Santo falar com você. Pai, fala conosco. Fala com os teus filhos, com a tua igreja, a respeito de família, Senhor. Me usa como um canal, como um instrumento em tuas mãos, e faz com que o teu nome seja glorificado através dessa palavra, pois nós oramos juntos, no nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Eu coloquei o título nessa palavra de luto familiar. Mas o que é luto familiar, pastor? O luto familiar, no contexto espiritual, é quando as coisas boas dentro de uma família começam a morrer. As coisas boas dentro de uma família morrem, e todo mundo dentro dessa família sofre em função disso. Eu posso considerar o luto
espiritual, o luto familiar, no contexto espiritual, como se fosse alguém que saiu de casa, abandonou a família. Eu posso considerar esse luto familiar quando acontece um divórcio e os filhos estão envolvidos no meio disso, presenciando. Eu posso muito bem considerar luto familiar uma casa onde o pau está quebrando todos os dias, xingamento, trocas de acusações, quebra de coisas em casa. Luto familiar. Essa história que nós acabamos de ler, ela representa um luto familiar. Um filho que decide matar o pai com as suas palavras, porque quando ele fala: pai, eu quero que o senhor antecipe minha herança, ele está dizendo para o pai: o meu desejo é que você morra logo. Um filho que reúne as coisas todas que o seu pai e a sua mãe conquistaram durante anos, fruto de trabalho, junta isso e sai de casa. Ele deixa um luto dentro daquela casa, porque imagina o coração de uma mãe, você mãe, você presenciando uma história como essa, sendo um filho seu. Imagina um pai que fez de tudo pelo filho, e trabalhou, e lutou, e passa por uma situação como essa. Luto familiar, meus irmãos. E esse luto familiar, ele se estabelece naquela casa por causa da decisão de uma pessoa. Uma pessoa, irmão, pode desestabilizar a família inteira. A atitude de um pode roubar a alegria de todos. Foi uma pessoa. Eu quero que você pense se você tem sido essa uma pessoa. Essa uma pessoa que está roubando a alegria da família inteira. Eu vou te mostrar aqui quais são as atitudes. Meu amigão do som, dá uma baixadinha aqui que está dando microfonia. Eu vou mostrar para vocês quais são as atitudes de uma pessoa que ela leva o luto para dentro de casa, e talvez ela está levando sem perceber. Talvez ela não está atentando para o que ela está proporcionando para a tua casa no presente e no futuro. Quais são as atitudes de uma pessoa que estabelece luto numa família? Vamos olhar a vida desse jovem. A primeira coisa que eu identifiquei aqui é a cegueira espiritual. Ele não consegue enxergar o que é óbvio. Você não está vendo que isso é uma loucura e vai matar seu pai? Isso vai destruir sua mãe? No final da história vai destruir sua vida. Você não está vendo isso? Uma pessoa que ela vai levando o luto para dentro da sua casa, com as suas atitudes, a primeira coisa que você identifica é que ela ficou cega espiritualmente.
ela não consegue ver aquilo que todo mundo vê, ela não consegue enxergar aquilo que é óbvio, está na cara, meu Deus. Essa semana explodiu aí o vídeo da adultização infantil, uma coisa terrível, e duas coisas me chamaram a atenção ali. Duas, primeira delas, uma mãe que tira fotos sensuais da sua filha para vender as fotos sensuais que tira da sua própria filha. A pessoa não enxerga, não pensa, o que tem na cabeça? Não está enxergando aonde isso vai dar. Isso não tem como você não ver que isso vai destruir a vida da menina. Você quer ver uma outra coisa que foi dito ali, que está na cara, e hoje tem um monte de pai e mãe que estão deixando o luto entrar dentro da sua casa porque estão cegos, não estão vendo. Crianças de 5, 6, 7 anos de idade, que tem o seu próprio celular, e faz o que quer, e assiste o que quer, e fica com o celular trancado dentro do quarto, de madrugada. Minha irmã, você não está enxergando que você está preparando a derrota dessa criança para os próximos anos? Você não está vendo isso, pai? Está na cara, é óbvio. De vez em quando chega para a pastora Valéria situações, chega para mim também, de pais que estão preocupados porque o filho não dorme. Meu filho não dorme, pastor, a madrugada inteira acordado, não dorme. Mas por que não dorme? Ele tem um celular e fica no celular o dia inteiro, como é que à noite ele vai conseguir dormir? Meu filho está com ansiedade, criança com ansiedade, irmãos. Por que uma criança tem ansiedade? O dia inteiro com o celular na mão. E a cegueira espiritual, ela faz com que nós não estejamos vendo o que é óbvio, está na cara. Isso é uma porta aberta para o luto entrar dentro de uma família. Eu quero aproveitar agora, meu irmão, e eu vou fazer uma oração para a nossa cegueira espiritual cair por terra em nome de Jesus, amém, irmão? Vamos fazer isso? Você pode botar a mão aí, ó, você homem ou mulher, a mão nos seus olhos, e eu quero orar nessa hora. Meu Pai, eu entrego agora nas suas mãos nossos olhos, e eu peço que o Senhor nos dê olhos de águia, Senhor, olhos de águia, para ver e discernir aquilo que está até em oculto, Senhor. O Senhor vai nos deixar enxergar, para proteger nossa casa, para proteger nossa família, para proteger os nossos filhos. Toda cegueira espiritual no meio do povo de Deus, caia por terra agora. Toda cegueira espiritual sobre essa mulher, caia agora. Toda cegueira espiritual nesse homem, caia agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 4: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Cegou. Ele está fazendo pessoas que são incrédulas quanto ao ensinamento da palavra, essas pessoas estão ficando cada vez mais cegas. Então vem uma instrução da palavra de Deus, a pessoa, eu não acredito nisso não. O diabo vai fazer você cada vez mais cego, mais cego. Uma pessoa que ela está cega espiritualmente, deixando
o luto entrar dentro da sua casa, não consegue levar a sério a lei poderosa da semeadura. O que esse jovem não fez, não levou isso em consideração. Gálatas capítulo 6, verso 7 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Eu preciso ficar atento ao que eu estou semeando dentro da minha casa, ao que eu estou semeando na vida dos meus filhos, ao que eu estou semeando na minha família. Eu preciso ficar atento. Cadê os filhos aqui? Eu quero filhos, adolescentes e jovens filhos. Levantem a mão assim, ó, lá no altão assim, ó, para eu ver assim, ó. Você não fica com vergonha agora não, lá no altão assim, ó, isso. Então, palavrinha agora para vocês. Levem em consideração a lei da semeadura, honrando o pai e a mãe de vocês, porque a Bíblia diz que a honra ao pai e à mãe traz longevidade de dia e bênçãos na trajetória nessa terra. Longevidade de dias e bênção na trajetória nessa terra. Efésios capítulo 6, versículo 2 e 3. Honra ao teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Aleluia. Nós precisamos de enxergar a lei da semeadura. Ela é infalível. A segunda coisa que eu vejo, meu irmão, na vida desse jovem que faz ele levar o luto para dentro da sua casa, é o egoísmo. Por que ele junta tudo e quer ir viver a sua vida da sua forma? Por que esse filho, ele quer conduzir a sua vida do seu jeito? Por causa do egoísmo. Ele só pensava nele, meu irmão. Ele deixa o pai e a mãe sofrendo, ele deixa um luto dentro daquela casa e sai para viver dissolutamente, porque ele não estava nem aí para a vida dos seus, ele não estava nem aí para a vida daqueles que o amavam, ele estava preocupado em satisfazer suas vontades e os seus desejos. E o que é isso? Egoísmo. O egoísmo faz com que o luto entre dentro de uma casa. O egoísmo faz com que o luto ele se estabeleça dentro de uma família. E como que o egoísmo se manifesta dentro do contexto nosso de família? Você quer ver aqui alguns exemplos? O egoísmo se manifesta dentro do contexto de uma família, quando alguém quer que tudo sempre seja feito do seu jeito. E se não for feito do seu jeito, e se não for feito da sua forma, então eu vou embora de casa. Nós somos uma família, então vão ter coisas que vão ser feitas do meu jeito. E vai ter coisas que, por mais que eu queria que fosse do meu jeito, eu vou ter que ceder para ser do jeito da minha esposa. Alguém aqui pode dizer um aleluia? Porque isso é família. Um cede um pouquinho, outro cede um pouquinho lá, e a gente vai vivendo. Agora, quando alguém fala, não, tem que ser tudo do meu jeito, sabe o que é isso? Egoísmo. Uma hora o luto entra. Segundo exemplo de egoísmo dentro do contexto de uma família é tomar decisões importantes sozinho. Nós fazemos parte de uma família. Eu tenho a minha esposa com os meus filhos, e eu, porque faço parte de uma família, eu não posso tomar decisões importantes sozinho.
Porque se tomo decisões importantes sozinho, isso mostra o meu egoísmo. Só estou preocupado em resolver as coisas para me satisfazer. Coisas importantes que não pode resolver sozinho. Você vai fazer uma dívida alta para você alavancar um negócio, para você expandir alguma coisa na sua casa. Você não pode fazer uma dívida alta tomando uma decisão sozinho. Egoísmo. Eu não posso fazer um empréstimo, isso vai afetar a minha família, sem tomar uma decisão em conjunto. Porque senão isso é o egoísmo da minha parte. Sou eu que sei, sou eu que faço, sou eu que conduzo. Você vai vender uma coisa de valor, um terreno, uma casa. Vamos vender a nossa casa. Aí você faz isso sozinho. Egoísmo. É por isso que o luto, ele se estabelece dentro de uma casa. Ah, pastor, mas aí se eu for falar, dá um rolo. Não, é melhor o rolo você falar, resolver, do que o rolo se você não falar e a bomba explodir. Alguém aqui pode dizer um aleluia? Outro exemplo de egoísmo no contexto da família: não respeitar o tempo do outro. Olha, nós somos casados. Eu queria que a pastora Valéria estivesse aqui para a gente poder fazer um trocadilho. Acho que à noite eu vou fazer. Que é bom falar essas coisas com ela perto. Nós somos casados e eu preciso, meu irmão, respeitar um tempo que ela precisa para ela. Ela precisa de um tempo para ela. E eu preciso de um tempo para mim. Eu não posso ser um sanguessuga da minha esposa e nem a minha esposa ser um sanguessuga meu. Alguém pode dizer um aleluia aqui? Aleluia. Tem gente que está dizendo aleluia, pastor. Porque isso é egoísmo. Mas o outro lado da moeda, que é isso aqui exagerado, também é egoísmo. Sabe qual é? É eu não ter tempo nenhum para o outro, porque eu só tenho que ter tempo para mim. Isso também é egoísmo. Então eu preciso encontrar um equilíbrio nisso. Por que eu preciso encontrar um equilíbrio nisso? Para não deixar o luto familiar entrar na minha casa. Existem famílias, irmãos, que estão agonizando, casamentos que estão agonizando, não estão conseguindo viver a plenitude da felicidade, por causa desses detalhes aqui, ó. São coisas simples para ajustar no dia a dia. Terceira coisa que eu vejo na vida desse menino que proporciona o luto na casa dele: o orgulho, a rebeldia e a autossuficiência. Essas três coisas juntas. Orgulho, rebeldia e autossuficiência. O orgulho é identificado nesse menino por ele não querer aceitar o modo de vida que o seu pai vivia. Então ele quer ter seu próprio modo. Orgulhoso. Eu sei a maneira certa. Eu vou construir a minha forma. O que esse menino mostra na sua rebeldia é não aceitar viver debaixo das regras do teto do seu pai. Ele quer ter as suas próprias regras e viver do seu próprio modo, do seu próprio jeito. Bom, agora vamos pensar. Se não existem casamentos onde um dos cônjuges, seja o marido ou a esposa, que se rebelou, quer viver do seu jeito, quer viver da sua forma, esquece que casou e tem um compromisso com uma pessoa agora,
Alguém pode dizer um glória a Deus nesse lugar aqui, irmão? A autossuficiência é ele dizer: não preciso de ninguém nessa casa, posso viver do meu jeito, sem a ajuda de ninguém. Por isso ele vai embora. Não preciso mais do pai, não preciso mais da mãe, não preciso mais do meu irmão e de nenhum empregado dessa casa. Eu consigo resolver os problemas da minha vida sozinho. Sabia que tem gente que o diabo está buzinando no ouvido e dizendo de que você não precisa da sua esposa para mais nada? Você não precisa dela para mais nada não. Você tem aí, você pode viver tranquilamente sem ela. E tem esposa que agora que desenvolveu independência financeira, tem lá o seu dinheirinhozinho, ela fala: não preciso, o diabo está falando no ouvido dela, não preciso dele para mais nada. Se eu quiser, eu acabo com tudo e vivo a minha vida. É mesmo? A autossuficiência, ela pode destruir uma família inteira. Quarto ensinamento que eu tiro da vida desse jovem, para não permitir o luto se instalar dentro de uma família, é a falha de caráter. O que esse jovem faz, a maneira como ele sai da casa do seu pai e da sua mãe, a maneira como ele trata o seu pai, que cuidou dele a vida toda, suou para dar comida para aquele menino, suou para dar roupa para aquele menino vestir, suou para treinar aquele menino para o campo de trabalho. A maneira como esse filho trata esse pai mostra a sua falha de caráter. Meus irmãos, a falha de caráter de homens está destruindo a família. A falta de caráter de algumas mulheres está destruindo o futuro dos filhos, a família e o futuro dos filhos. E eu vou dar um exemplo básico, rasteirinhozinho aqui, de uma falha de caráter num homem e numa mulher, e que essa falha, o quanto que ela está destruindo as famílias. Aqui, conversinha perigosa com uma mulher e uma mulher numa conversinha perigosa com um homem. Mas tem gente que já teve problema com gente do mesmo sexo, e aí a sua falha de caráter mostra quando você fica de conversinhas perigosas com pessoas que você sabe que pode ser um laço para a sua vida. Falha de caráter. O caráter não é o que eu falo a respeito de mim, e
também não é o que as pessoas falam a respeito de mim. O caráter é aquilo que Deus sabe a respeito de mim. É aquilo que ninguém vê. É aquilo que ninguém está lá, mas Deus está. Caráter é aquilo que você é quando ninguém está te olhando. Quem é você quando ninguém está te olhando? Como é que está a sua conversa quando ninguém está te olhando? Situações assim destroem uma família, meus irmãos. Destrói uma família. O quinto ensinamento que nós tiramos na vida aqui desse jovem é que ele não vigiou em uma área vulnerável para ele, uma área perigosa para ele. Qual era a área perigosa para esse homem, para esse jovem? A área perigosa para ele era o orgulho, o poder e o dinheiro. Essa era a fraqueza dele. E toda vez que vinha uma voz do diabo aqui, nos ouvidos dele, dizendo para ele: pega logo a sua herança, antecipa e você vai viver a sua vida, você tem condições, você tem capacidade, você pode viver da maneira que você quiser. Na hora que viesse essa voz do diabo, ele iria correndo para o seu pai e dizer: papai, quero reforçar minha aliança contigo. Papai, quero dizer que o dia que o Senhor me abençoar, o dia que o Senhor me enviar, eu casei, constituí a minha família, aí eu saio dessa casa, mas enquanto isso não acontecer, eu estou aqui como seu filho para te servir, papai. É isso que eu vou fazer. Pai, bota a mão na minha cabeça e ora para mim, por mim, para isso aqui acontecer, papai, porque é isso que eu quero. Você entende isso? Agora você fica alimentando sua fraqueza. Você não vigia na sua fraqueza e ainda alimenta ela. Você se aproxima cada vez mais daquilo que você sabe que é um perigo para você. E não só um perigo para você, um perigo para destruir sua família. Jesus disse, Mateus capítulo 26, versículo de número 41. Jesus disse: vigiai e orai. Vigiai e... Você notou que o vigiar vem antes de orar? Porque não adianta você dizer que está orando, meu irmão, orando para você não cair nas ciladas para a sua carne. Não é a oração que vai te livrar disso daí, não. O que vai te ajudar é a vigilância e o pé correr, fugir. Olha o que diz Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 22. Timóteo 2, 22. Timóteo, foge das paixões da mocidade. Diga para o seu vizinho assim: foge, irmão, foge. Fala para o outro do outro lado assim, fala: vaza daí. Fala: vaza, 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 vaza. A Bíblia diz lá em Tiago, pastor Fábio Batista: sujeitai, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele resistir ao... E ele... Olha só o que eu vou dizer. A gente pode resistir ao diabo, mas a gente não pode resistir à carne. Com o diabo você luta, você vai lá, encara o diabo de frente. A Bíblia diz que ele foge. Agora a carne, meu irmão, não encara a carne de frente, porque Jesus falou: ela é fraca, ela vai te derrubar. Ela é fraca, vai te derrubar e pode afetar aquilo que você mais ama. O quê? Sua família. Então como é que eu faço com relação às tentações, às áreas de fraquezas que eu tenho? Diga comigo: foge.
foge. No caso do filho pródigo, o seu problema de fraqueza era orgulho, poder e dinheiro. E o seu caso de fraqueza é o quê? O seu caso de fraqueza é mulher? O seu caso de fraqueza é o quê? É homem? O seu caso de fraqueza é dinheiro? Qual é a sua fraqueza? Uma vez que você sabe qual é, eu vou passar longe dessas coisas, longe. Alguém pode dizer aleluia? Esse jovem, ele não pensou no futuro. Ele estava apenas preocupado com um prazer momentâneo. Isso me lembra a história de Esaú, que ele vendeu a sua primogenitura por um prazer momentâneo em um momento de fome. Esaú, ele vende a sua primogenitura por um prato de lentilha, e a Bíblia diz que depois ele chorou amargamente, se arrependendo, mas era tarde demais, irmão. Um prazer momentâneo, ele pode destruir o seu futuro em alguma área que depois nunca mais vai dar para ser reparada de novo. Um prato de lentilha hoje, que vai suprir a sua necessidade para um dia, para uma semana, talvez vai te suprir um mês, talvez um ano. Uma paixão, normalmente dizem que uma paixão dura um ano. Então é uma mulher que você se apaixonou, é um homem que você se apaixonou fora do casamento, um prato de lentilha. A hora que passar esse tempo, você pode ter destruído coisas da sua família e do seu futuro, que nunca mais vai dar para ser reparado de novo. Nunca mais vai dar para ser reparado de novo. Esaú chorou com lágrimas, pedindo: não dá mais, não dá mais. Esse jovem deixou o luto entrar na família, porque ele não se preocupou com as pessoas que mais amavam ele. Isso é o que mais toca aqui no meu coração. É uma pessoa fazer besteira para atingir e destruir a vida daqueles que mais amam a ele. Então pensa, meu irmão, será que o que você está fazendo, o caminho por onde você está indo, não vai afetar e destruir as pessoas que você mais ama na vida? As pessoas que mais amam você? Você, jovem, adolescente que está aqui, a atitude sua de desonrar o seu pai e a sua mãe fazendo algo que você sabe que não é para fazer, isso pode afetar as pessoas que mais se preocupam e amam você. Agora, Deus é bom demais. Quantos podem dizer que Deus é bom demais? Deus é maravilhoso. Diga: Deus é maravilhoso. Jesus é lindão. Quem concorda que Jesus é lindão? Manda um beijão para ele assim: lindão, Jesus. Jesus é tão lindão, é tão maravilhoso, que Ele traz para nós uma oportunidade de virar o jogo. Uma oportunidade de virar o jogo. Uma oportunidade de mudar a história.
Em um certo momento, meu irmão, uma família é destruída com luto por causa da atitude de uma pessoa. Mas em outro momento, essa família, ela começa a celebrar uma festa, ela retorna à vida, ela retoma o tempo de alegria que havia perdido, e ela faz isso por causa da atitude de uma pessoa. A mesma pessoa que levou o luto, agora ela vai levar a alegria. O filho pródigo decidiu virar o jogo. Em um certo momento, a ficha cai. Em um certo momento, ele está lá sofrendo, e ele abriu os olhos. Estava cego, você entende? Estava cego, minha irmã. E de repente os olhos dele se abriu, e ele viu a besteira que ele estava fazendo. Ele enxergou a bobagem que ele estava fazendo com a vida dele, e o quanto isso estava afetando a vida daqueles que ele amava. Então lá, tentando comer comida de porco e ninguém dando nada, a ficha cai, as escamas dos olhos caem. Aqui essa manhã muitas escamas dos olhos estão caindo. Eu estou vendo escamas dos olhos caindo, escamas dos olhos caindo, em nome de Jesus. Na hora que as escamas dos olhos caem, que besteira que eu estou fazendo? Eu estou aqui querendo comer comida de porco, nem isso me dão. Lá na casa do meu pai, os empregados do meu pai, eles têm comida que sobra, e eu estou aqui. Será que é para eu estar aqui nessa posição? Será que essa é a vontade de Deus para mim? Ah, não é mesmo. Então quando a ficha cai, ele começa a brotar no seu coração algo que tem que brotar no nosso, irmão, sempre. Para nossa família se manter de pé, sempre tem que brotar no nosso coração algo chamado arrependimento. Você pode dizer comigo? Arrependimento. Mais uma vez, arrependimento. Ele começa a brotar arrependimento. E o arrependimento vem quando ele reconhece. Ele reconhece que o que ele fez foi tão grave, que o que ele fez foi tão terrível, que ele fala: vou consertar, vou voltar para o meu pai, eu vou. Nota que ele está planejando, ele não fez ainda. O arrependimento começa a brotar aqui no nosso coração, e nós começamos a planejar: cara, eu vou ter que acertar isso, eu tenho que acertar essa parada. Não, eu não posso deixar esse negócio ficar assim, eu tenho que consertar isso. E ele começa a refletir o que ele vai fazer. E ele, nessa reflexão, ele diz: eu vou voltar para o meu pai e vou falar para o pai: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, e tem mais uma coisa, pai: eu não sou mais aquele menino que era vencido pelo orgulho, pelo poder e pelo dinheiro. Eu volto para essa casa e posso ser recebido como um dos empregados dessa casa, pai. Olha o arrependimento aqui, como é um arrependimento genuíno. Se ele tinha problema com orgulho, poder e dinheiro, foi isso que tirou ele da casa do pai. Ele agora, para voltar para a casa do pai, ele diz: pai, eu estou voltando, mas eu não estou preocupado com orgulho, nem com poder e nem com dinheiro. Me recebe como empregado seu.
mas me deixa voltar para casa. Mas me deixa voltar para casa. Me deixa voltar para casa. Porque se não for arrependimento, eu até quero voltar, mas eu quero voltar na posição que eu saí. Eu até quero voltar, mas eu vou voltar, e eu vou voltar com autoridade. Até quero voltar, mas vou voltar fazendo parte da herança toda de novo, tá bom? Meu irmão, você vacilou com a sua família? A hora que você voltar, volta por baixo, para você recuperar a moral que você mesmo um dia jogou fora. Minha irmã, você fez uma besteira? Desonrou seu marido? Vai voltar? Volta por baixo sendo uma mulher sábia, para você recuperar o respeito do seu marido por você. Esse menino, ele mostra frutos de arrependimento quando ele pede para o seu pai para ser recebido como um dos empregados. Frutos. O arrependimento não é da boca para fora. O arrependimento é com as minhas atitudes no dia a dia. É ali que eu provo arrependimento. E eu concluo, meu irmão, essa mensagem dizendo para você: você pode, em algum momento, ter ferido sua família, mas Deus te dá a oportunidade de você virar o jogo e construir uma nova história para dentro da sua casa, trazer uma festa. Talvez, meu irmão, minha irmã, você estava indo por um caminho desse para levar o luto para dentro da sua casa. Deus te ama tanto que Ele trouxe você aqui para falar: dá tempo de abrir os olhos e sair disso. Dá tempo de consertar sem precisar comer comida de porco. Dá tempo ainda. Então seja um agente de vida para a sua casa e não um agente de morte. Por favor, fique de pé aplaudindo ao Senhor.